Paz do Senhor Jesus Cristo. Eu trabalhei num lugar e ali chegou um rapaz para trabalhar comigo, e ele tinha passado a noite anterior bebendo e tal, curtindo aí o mundo, aquela coisa toda, né? E eu fui falar com ele, né? Falar a respeito ali da saúde dele, da vida dele, né? Trocando ideia com ele. E ele me disse que não se importava com nada daquilo, que não estava nem aí. E eu falei pra ele assim: você não liga? Porque você tá bem. Porque o dia que você ficar mal, você vai se importar. Nessa época eu estava trabalhando tipo na lavanderia de uma empresa que eles trabalhavam com eventos, né, de festa, ainda trabalho, né? E eu trabalhava ali com o seu Rashid. O seu Rashid já era um homem ali, eu acho que não sei se eram uns 50 ou 60 anos de idade que ele tinha, né, na época. E eu gostava muito de trabalhar com o seu Rashid porque ali na lavanderia você tem que ser muito ágil, né? Joga de uma máquina, joga para outra, e aí tosse, aí estende e volta, né? Então, para estar trabalhando ali, tem que estar na disposição, né? E o seu Rashid, por ter mais idade do que eu naquela época, eu ficava admirado com ele, né? E ele muito ágil, muito forte, né? E às vezes, sabe, quando lava uma roupa, uma cortina de festa, a água ela fica mais pesada, né? Eu jogava na máquina, jogava pra ele, a gente torcia, aí jogava na outra, aí pegava seca, botava dentro da máquina, depois pegava, estendia no varal. E ali a manhã toda, aí parava, almoçava à tarde, né? E nesse dia o seu Rashid não pôde ir, porque ele também mexeu com... Ele tinha uma chácara, ele tinha plantação, ele trabalhava com feira também, tinha um dia da feira, né? Dele estar na feira. Então ele me falava que ele trabalhava ali e dali ele já ia para a chácara dele, né? Muitas vezes ali capinar, alguma coisa assim, e eu ficava admirado, né? Ele com aquela idade, com aquela disposição, ele em forma física, né? Ele assim magro assim, mas, né, dividido, né? Tem uma boa massa muscular ali para quem não faz musculação nem nada, né? Que às vezes ali tinha e colocaram um rapaz mais jovem, mais novo do que ele. Eu acho até mais novo do que eu, né? E eu até falei com o dono da empresa que quando fosse assim, deixar eu trabalhando sozinho. Por quê? Porque o rapaz ele não aguentava trabalhar. Ele me atrasava o serviço. Eu batia a roupa na máquina e quando eu jogava para ele pra gente torcer, ele estava disperso. Ele estava mais ligado no telefone. Ele, né? Ele não conseguia ter aquela agilidade toda. Então às vezes acabava atrapalhando. Se eu tivesse sozinho, eu já pegava, eu mesmo já dava um jeito de torcer, já estendia, já voltava, já botava as outras, né? E ele não tinha esse pique de trabalho. Então naquele dia mesmo eu já fiquei chateado. E como ele já tinha vindo da bebida, ele já tinha curtido a noite, então ele estava meio indisposto. E ali a gente trabalhando e eu conversando com ele, né? Falando da saúde dele, né? Falando algo a respeito da palavra de Deus para ele. E ele falando que não se importava com nada daquilo. Quando foi mais tarde, acho que meia hora ou uma hora depois, ele começou a passar mal e começou a gemer.
que ele agachava e gemendo de dor. E eu fiquei meditando, né? Agora você está se importando. Então as pessoas elas buscam o pecado, né? Elas buscam as coisas que prejudicam elas e elas falam que não se importam daquilo. Elas dizem que não se importam até o momento que elas estão bem. Porque o dia que ficar doente, o dia que ficar enfermo, vai se importar. Como esse rapaz. Enquanto ele não estava sentindo nada, ele falou que não se importava com nada. Mas de um momento a outro ele começou a passar mal. E pedindo socorro, pedindo ajuda. Naquele momento ele estava se importando. E ali não era nem o inferno. E ali não era nem o lago de fogo. Algumas pessoas dizem que não tem medo da morte. Que não tem medo do inferno. Não tem medo da morte porque não morreu. Não tem medo do inferno porque não está no inferno. Porque o dia que morrer e for para o inferno, vai se importar. Tem um texto na Bíblia, no livro de Eclesiastes, porque Deus não aplica logo o juízo, os homens eles continuam praticando o mal. Então quando o homem peca contra Deus, Deus não traz logo o juízo em seguida. Deus ele dá um tempo para o homem se arrepender. Ele dá tempo para o homem se converter. Ele dá um tempo para o homem confessar a Cristo como o único Senhor e Salvador de sua alma. E durante esse tempo, Deus permite pequenos juízos para que o homem crie noção do que realmente é importante. Como foi ali com o Faraó. Faraó endureceu o coração, ou Deus endureceu o coração, porque tem versículos ali que fala que Deus endurecia, como no próprio texto, em outros versículos, não de traduções de Bíblia diferentes, mas no mesmo livro, na mesma tradução bíblica, que ele endurecia. E ao mesmo tempo Deus quebrantava o coração dele. E ele quebrantava o coração diante de Deus, porque ele endurecia o coração a Deus, ou Deus endurecia, e vinha um juízo sobre a vida dele. Quando vinha um juízo sobre o povo egípcio, sobre o reinado de Faraó, ele mandava chamar Moisés. Nessa que ele chamar Moisés, ele ainda confessava, ele falou: eu pequei, ora lá o teu Deus para tirar o juízo. Então, ali, Deus se revelou daquela maneira na vida de Faraó, como o único Deus acima de todos os deuses. Deus revelou a Faraó que só há um Deus que tem todo o poder, tanto no céu como na terra. Então, Faraó foi convencido que o Deus do povo de Israel é o único Deus. Ele foi convencido que Moisés foi o mediador naquela situação para a libertação do povo do cativeiro. Então Deus trouxe a ele a consciência da eternidade. Se ele se voltou a Deus ou não, lá na frente, eu não posso te dizer. A Bíblia não traz isso. Mas pode ser que no final da sua existência, ou mesmo ali, ele possa ter se arrependido e ficado firme com Deus dos israelitas. Ou não. Isso na eternidade todos nós vamos saber. Porque existe uma eternidade. Existe uma recompensa para a eternidade. Existe uma recompensa para quem crê em Cristo como único Senhor e Salvador. Existe um reino de louvor, de honra e de glória para quem persevera no arrependimento, na confissão e na conversão ao Senhor Jesus como único Senhor e Salvador. Como existe uma recompensa de condenação, de humilhação e de vergonha para quem nega Cristo
como único Senhor e Salvador de sua alma. Mas algumas pessoas vivem neste mundo como se não existisse a eternidade, como se não existisse Deus, como se não existisse o juízo de Deus. Tem pessoas que vivem como se não existisse o inferno. Tem pessoas que vivem no pecado como se não fosse para o inferno. Tem pessoas que vivem aqui sem arrependimento, sem confissão, sem conversão a Cristo como único Senhor e Salvador de suas almas. Porque elas não creem no juízo de Deus para a vida eterna. Elas não se importam com isso neste momento. Mas quando passarem para a eternidade, elas vão se importar. E infelizmente, para essas pessoas que não se importaram aqui, vai ser tarde demais. A Bíblia diz que ali no tempo de Noé, Deus levantando Noé, Deus falou que traria um juízo para aquela geração. E a única escapatória, o único meio de livramento, de salvação, estava na arca. Que hoje a arca simboliza o Senhor Jesus Cristo, como o único Senhor e Salvador da alma. Muitas pessoas ali não deram crédito à mensagem de Noé. Não deram crédito à arca até o dia do dilúvio. Porque quando veio o dilúvio, eles não procuraram as festas. Quando veio o dilúvio, eles não procuraram os prazeres. Não procuraram os vícios. Não procuraram as bebedices. Não procuraram as amantes. Eles não procuraram o que estava no mundo. Quando veio o dilúvio, eles procuravam o que estava em Noé. Eles buscaram a arca, está na arca, o único lugar de refúgio, de salvação da destruição daquela época. Mas só que quando eles foram buscar a salvação daquele juízo, a porta já tinha sido fechada e lacrada por fora. Nem Noé poderia mais abrir aquela porta. Nem se ele quisesse, ele poderia mais abrir aquela porta, porque ela foi lacrada por fora. Assim é o homem nos dias de hoje. Existe um juízo para quem nega Cristo como único Senhor e Salvador. Existe um juízo para quem não se arrepende dos seus pecados, para quem não se converte a Cristo como único Senhor e Salvador. Quando vir o juízo, o dilúvio da eternidade, essas pessoas vão querer ir para a arca. Elas vão querer ir para Cristo, mas a porta já foi fechada. A porta já foi lacrada por fora. Veja lá no texto, Gênesis capítulo 6, quando conta a história de Noé, que a porta ela foi lacrada por fora. Deus a lacrou a porta. Quando Deus fecha uma porta, ninguém pode abrir essa porta. Mas quando Deus abre a porta, ninguém pode fechar. A porta é Cristo, como único Senhor e Salvador da alma. A porta está aberta. Mas a Bíblia fala como foi no tempo de Noé. Preferiram os prazeres do mundo. Preferiram as coisas do mundo. Não se importando com a eternidade. Não se importando com o juízo. Eu lembro de uma matéria quando surgiu a lei seca. E foram fazer uma entrevista com uma jovem. E perguntou se ela não se importava de beber e dirigir. Ela disse que não. E a repórter perguntou para ela: você não se importa com a multa? Ela disse que pagaria a multa.
Eu quero te pagar que a multa dos nossos pecados não se paga com ouro e nem com prata. Nem todo o dinheiro desse mundo pagaria a multa, a conta dos nossos pecados. Porque todo erro, todo pecado tem a sua conta. Uma hora a conta vem. Aqueles que vão a Cristo como único Senhor e Salvador tiveram sua conta paga. A conta dos nossos pecados, das nossas iniquidades é paga com a morte de Cristo, com o sangue de Cristo. Esses têm a dívida perdoada. Aqueles que não vão a Cristo, que não recebem Cristo como único Senhor e Salvador, ainda estão devendo. E não há amizade humana, não há riqueza dessa terra que possa pagar a salvação de uma única alma sequer. Mas o sangue de Cristo paga a dívida de quantas almas forem a Ele e o receber como único Senhor e Salvador de suas almas. As pessoas vivem como se a conta não fosse vir. Elas vivem como se elas mesmas pudessem pagar essa conta. Elas vivem como se não existisse a cobrança. Mas um dia a conta vem. E se você não estiver em Cristo, e Cristo não estiver em você, como único Senhor e Salvador da sua alma, vão ter que pagar essa conta no lago de fogo. Vão ter que pagar essa conta no Hades. E é uma conta que não tem como ser paga. É uma prestação que não tem fim. Porque não existe purgatório e não existe reencarnação. Existe um juízo de Deus, um juízo de salvação e um juízo de condenação. Existe uma recompensa de bênção ou de maldição, dependendo se tem Cristo como único Senhor e Salvador ou se não tem Cristo como único Senhor e Salvador. A Bíblia fala dos filhos da desobediência. Quem é os filhos da desobediência? É os que não confessam, os que não se convertem a Cristo como único Senhor e Salvador. Porque você receber Cristo como único Senhor e Salvador é obediência a Deus. Quando a pessoa nega Cristo, não recebe Cristo como único Senhor e Salvador, está chamando Deus de mentiroso. Está falando que Cristo não é o caminho. Está falando que Cristo não é a verdade. Está falando que Cristo não é vida eterna. Quem é os filhos da mentira? Os filhos de Satanás. É os que recusam-se a se arrepender dos pecados. Porque o próprio Satanás e aqueles que acompanharam ele recusaram se arrepender dos seus pecados. Porque, como diz em outro texto, Satanás ele enganou 1/3 dos anjos. E para você persuadir um anjo a se rebelar contra Deus, não é do dia para a noite. Dirá 1/3 dos anjos. Então houve um tempo para que pudesse corromper esse tanto de anjo. Para se conspirar, geralmente é feito na surdina, mas não contra os olhos do Senhor. Deus pode ver o que ainda não aconteceu. Deus vê aquilo que ainda vai ser. Deus já conhece o amanhã, antes do amanhã chegar. Porque o amanhã acontece conforme a palavra de Deus. Não havia nem energia elétrica. E as Escrituras já falavam do final dos tempos, do final deste planeta. E hoje o homem com a ciência e com a tecnologia já descobriram que o Sol não pode existir para sempre, que o Sol é uma estrela, que ele vai crescendo, crescendo, até
explodir e não existir mais. E a Bíblia já fala da destruição desse planeta. Porque Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra. Como Deus vai dar um novo corpo, porque esse corpo volta para o pó. Essa terra será destruída. Deus dará um novo corpo que não pode morrer e nem adoecer, e nem ser destruído para os fiéis. Semelhante à nova terra e o novo céu que Deus vai fazer. Que não pode morrer, que não pode adoecer, que não pode ser destruído. Porque ali não haverá injustiça, não haverá pecado, não haverá acepção de pessoas, não haverá demônios, não haverá nenhum mal no novo céu e na nova terra que Deus vai fazer para aqueles que se arrependeram dos seus pecados, confessaram e se converteram de suas iniquidades na morte e na ressurreição do Senhor Jesus como único Senhor e Salvador de suas almas. A gente vive uma geração rebelde, uma geração insensata, imprudente, que vive como se não fossem morrer, como se essa terra não fosse passar, como se esse corpo não fosse voltar ao pó. As pessoas, elas vivem como se não fosse existir eternidade, porque aparentemente para elas está tudo bem. Nem com vírus elas param para meditar na eternidade. Nesses dias, no sábado, eu fiz um vídeo comentando dos vizinhos aqui às 3 horas da madrugada, ligando o som de uma forma estrondante, fazendo barulho, onde eu fui fazer um vídeo e os mesmos ainda sentindo vítimas. É uma geração que peca, comete o erro e se sentem vítimas, se sentem injustiçados. É o mesmo sentimento de Satanás. Satanás conspirou contra Deus. Satanás conspirou junto contra os anjos que aderiram a ele. Eles se levantaram contra Deus. Deus os expulsou do céu, os fez cair nas profundezas do inferno, que será lançado no lago de fogo. E Satanás não se sente um pecador. Satanás não se sente que foi errado, que está errado. Satanás se considera injustiçado. Todo rebelde, ele se considera injustiçado. Ele pratica o erro, faz o erro, não se arrepende, não confessa, não converte, recebe o juízo do seu erro, e aquele que aplicou o juízo, que não errou, que não pecou, que não fez nada de errado, eles consideram como se estivesse errado. O errado considera o certo como errado, e o errado como certo. Então, quem estava procurando confusão não é quem liga o som alto, não é quem faz barulheira 3 horas da madrugada, fica com gritaria. Quem quer confusão é quem está dormindo, quem quer descansar, quem faz um vídeo para, caso necessário, confirmar aquilo que está dizendo. E é tão verdade que nessa madrugada de hoje, por volta das 2h30 da madrugada, eles aumentaram o som de uma forma tão estrondante. Acho que aumentaram o volume todo do carro, que eles estavam ali até, começaram nas 22h30, 22h40, esses carros com som automotivo, as portas cheias de alto-falante, carro preparado mesmo para fazer barulho e perturbar mesmo. E bem na hora que nós estávamos indo nos deitar ali, por volta ali das 23 horas, não estava muito alto o som, mas estava alto ao ponto de atrapalhar a gente poder dormir. Eu até coloco um fone, outro tipo de música para poder relaxar. E ali eu consegui pegar no sono com muita dificuldade, mas quando foi 2h30 da madrugada, um estrondo tão grande, e eu até pensei que era outra coisa,
né, que você acorda assim, depois você vai discernindo o som. Aí eu saí de um quarto para o outro para fazer uma nova filmagem, mas só que eles aumentaram, aparentemente para perturbamento, que eles aumentaram, deixaram um tempo e depois abaixaram e se recolheram. Então quando eu abri a janela, não deu para gravar esse momento. E depois eu escutei eles tipo sorrindo, como que debochando. Porque covarde é assim, né? Faz as coisas e se esconde. Ou se garante só quando tá de galera, né? Mas nesse processo de eu ir para o quarto e filmar, minha mãe como que passando mal. Ela muito ofegante. Eu pensei que ela ia ter um infarto, um derrame, alguma coisa assim. Mas graças a Deus eu não estava nervoso, não estava virado. Deus me deu graça, eu estava calmo. Levantei, escutei a barulheira, falei, não, vou filmar. E se precisar futuramente eu tenho as imagens aqui confirmando os fatos decorrentes dessa madrugada. E eu fiz um curso de brigada, e no curso de brigada a gente aprende que quando tem uma situação de pânico, de emergência, de acidente, de incêndio, de blackout, falta de luz à noite em algum lugar, quem está na parte da segurança tem que se manter tranquilo e calmo. Porque geralmente quando acontece um incêndio, uma tragédia, alguma coisa em algum lugar, as pessoas ficam desesperadas. E se todo mundo estiver desesperado, a segurança caiu por terra. A segurança é você estar equilibrado e tomar a decisão certa. Então, se você está encarregado de fazer segurança no lugar e acontece alguma coisa, você ficar desesperado junto com as outras pessoas, a tendência é o desespero aumentar. Então, ali eu fiquei calmo, falando com ela, calma mãe, fica calma, ela como que no telefone, né, no 90, mal conseguia falar e eu fiquei um pouco preocupado dela não ter um infarto, um derrame, alguma coisa, né. Minha mãe já é uma mulher de idade, ainda que Deus a tenha conservado, enfim. E eu fiquei imaginando que nesse momento eu poderia ter perdido a minha mãe dessa maneira por causa da falta de consciência dos vizinhos de ligar um som daquela altura. Eu imagino que minha mãe deve ter levado um susto muito grande, né? Porque eu também levei um susto, 2h30 da madrugada, um estrondo, né? Você tá ali dormindo, você não sabe de onde veio. E ela deve ter levado um susto muito grande, que ela poderia ter tido uma parada cardíaca. Ela poderia ter tido um infarto naquele momento. E agora, nesse exato momento também, eu poderia estar me lamentando do falecimento da minha mãe dessa maneira, por causa da imprudência dos vizinhos. É interessante que a nossa casa é nos fundos, aqui na frente tem um prédio como uma kitnet e os vizinhos é do lado esquerdo. E abaixo desse prédio tem uma família com 4 crianças, todas pequenas e 2 bem pequenininhas. Ali é um irmão, uma irmã, que eles trabalham com geladeira, com máquina de lavar, consertando e vendendo. Ela faz docinho, né? Então eles moram ali também. E eu fico pensando esse sonho estrondante na madrugada e as crianças acordando assustadas. E esses vizinhos não têm consciência disso. É porque eles acreditam que a conta não virá. Mas um dia a conta vem. E a conta, quando é só para essa vida, ainda é uma oportunidade de nos arrependermos e nos voltarmos para Cristo como o único Senhor e Salvador da nossa alma. Mas quando a conta vem para a eternidade, aí não adianta mais se arrepender. Ainda que todos se arrependerão. Aí não adianta mais crer em Cristo como o único Senhor e Salvador. Porque todos lá no inferno, no lago de fogo, acreditarão que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. E vão se lamentar a vida toda pela oportunidade perdida, como aqueles no tempo de Noé se lamentaram da oportunidade perdida de estarem na arca, salvas pela palavra de Deus. A Bíblia também fala de uma época de Sodoma e Gomorra, e a Bíblia fala que ali havia o justo Ló.
E o povo de Sodoma e Gomorra não se arrependeram e não se converteram. Não se confiaram na palavra que Ló pregava. Muito pelo contrário, até desdenhavam ele, falando que ele queria ser melhor do que os outros, que ele queria ser o juiz em tudo, porque o juízo de Deus, da palavra de Deus sobre a eternidade estava sobre ele. Mas o povo de Sodoma e Gomorra não deu crédito, isto é, até o dia que Deus derramou os seus juízos, e eles foram consumidos pelo juízo de Deus. Eles também agora estão se lamentando lá no inferno e ainda vão ser lançados num lago de fogo, enquanto Ló está no paraíso, aguardando a ressurreição dos mortos em Cristo, para viver no reino de Deus, na justiça de Deus, no louvor de Deus para sempre, e ainda desfrutar do novo céu e da nova terra que Deus tem preparado para aqueles que permanecerem, perseverarem até o fim na confiança do arrependimento, da confissão e da conversão do Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Não viva a sua vida aqui como se não fosse existir a eternidade. Porque quem vive a sua vida aqui não acreditando na eternidade, na realidade, está morto espiritualmente. Se você quer estar vivo em Deus, se arrependa e confessa e se converte a Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma. Agora, se você quer viver sem Deus na eternidade, continue então no pecado, continue na rebeldia, continue na loucura e na insensatez e na imprudência. Continue negando a Cristo como único Senhor e Salvador, através de suas atitudes, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Continue ignorando a Deus aqui, continue ignorando a sua palavra, continue ignorando a sua igreja, continue ignorando aqueles que pregam a salvação no arrependimento, na confissão, na conversão do Senhor Jesus Cristo. Continue negando a Deus e a sua palavra, continue negando o Espírito Santo, continue endurecendo o seu coração aqui. Você não se importa, certo? Aqui. Porque se você morrer negando a Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma, um dia você vai se importar. E será na eternidade. Mas lá a porta já foi fechada e lacrada por fora. Mas se você não quer viver sem Deus na eternidade, então você tem que começar a viver com Deus aqui. E para viver com Deus aqui, para a eternidade, tem que se arrepender dos pecados. Tem que confessar e se converter a Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma. Quando você faz isso, você está indo à porta. E passando a porta, existe um céu de louvor, de honra e de glória, inimagináveis. Existe um paraíso. Existem regiões celestiais lindas, preparadas por Deus no seu reino. Porque como aqui na terra, existem várias belezas em várias regiões da nação brasileira. Fernando de Noronha, tantas praias bonitas e tantos lugares que você conhece por fotos ou pessoalmente. Existem tantos lugares bonitos em outras nações. Existem as 7 maravilhas do mundo e tantas outras maravilhas, tanta criação, cachoeiras, tantas coisas bonitas existem neste mundo. E se aqui neste mundo essas coisas nem se comparam às coisas que Deus tem preparado no seu reino e na sua justiça. Porque lá também é como se tivesse várias regiões, vários estados, como se lá tivesse várias nações, com várias belezas que Deus tem no seu reino. Porque esse mundo aqui é um reflexo de lá, e ainda é um reflexo aqui imperfeito. Porque aquilo que é perfeito não está aqui no que nós vemos, mas o que é perfeito está aquilo que nós não vemos, no reino e na justiça de Deus. E se esse planeta, com toda a debilidade dele, do ser humano para cuidar do planeta, tem a sua beleza, o céu azul, as plantas, as flores, os pássaros e tantas belezas naturais existem, confirmando o poder criador de Deus, imagine, nem tem como imaginar, mas tem como sonhar
como será o novo céu e a nova terra que Deus vai fazer para todos aqueles que forem fiéis à sua mensagem, à sua palavra, se arrependendo, confessando, convertendo a Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Somente estes vão saber realmente o que é as maravilhas de Deus por toda a eternidade. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto.